Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus nessa noite. Estamos aqui do altar da nossa igreja, gravando nossa live. Nossa pregação vai ir para o canal do YouTube, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, os irmãos e as irmãs que têm inscrevido lá no meu canal. Continue lá nos ajudando. Vamos inscrevendo, povo de Deus, os irmãos que passam pelos louvor, que é colocado lá no canal, pelas orações, pelas pregações. Se você não é inscrito, nos ajude. Vamos levantar nosso canal em nome de Jesus. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho de cada pessoa onde eu tenho entrado falando de Jesus, louvando. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus entre na tua casa, na tua família, aonde você estiver, em nome de Jesus. Estamos pregando a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Louvado seja Deus. Temos aprendido com as mulheres de Deus na Bíblia. E nessa noite nós já estamos falando das mulheres de Davi. Hoje nós vamos falar de Mical, a primeira mulher do rei Davi, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos orar nessa noite. Não seja eu a mulher pregando, falando da minha vida, da minha carne aqui no altar, mas seja Jesus. Que Ele venha sobre a pregação nessa noite, para ensinar a nós, mulheres da Bíblia. Oh, aleluia! Senhor Jesus, que eu, a mulher, diminua. Senhor Jesus, que eu diminua e que o Senhor apareça na minha vida, que o Senhor apareça no meu ministério, que o Senhor apareça no meu legado. Que o Senhor apareça nas minhas ovelhas, que elas diminuem, que o Senhor apareça em cada seguidor, cada seguidora, onde entra a minha voz, onde entra as pregações, que o Senhor apareça em homens, mulheres, jovens e crianças. Oh Deus poderoso, em nome de Jesus, desce aqui no altar nessa noite, vem nos ensinar a tua voz, a tua palavra. Fala conosco, Senhor, edifica nós em cima do altar na tua casa, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Que enquanto eu prego, Senhor da glória, que enquanto eu falo do teu amor, visita corações, visita vida, em nome de Jesus, meu Pai. Transforma a vida, liberta a vida, edifica a vida, levanta a vida, meu Pai. Também eu dou ordem ao mundo espiritual agora, que na autoridade do sangue e do nome de Jesus, que os demônios venham dobrar o joelho, os principados dobram o joelho, toda maldição dobra agora, no mundo espiritual agora, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Que seja quebrado os cativeiros, que seja quebrada as cadeias, que o diabo caia por terra, toda maldição caia por terra, que nada venha impedir a palavra do Senhor, meu Pai. Neste lugar, meu Pai, acampa anjo de fogo, com a espada de luz e de fogo, para que nenhum dano, nada venha tirar a paz do culto, nada roube a comunhão do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus e no sangue de Jesus, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Aleluia. Então vamos agora abrir nossas Bíblias. 1 Samuel 18. Nós vamos ver falar de Mical no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Glória a Deus. Também lá em 2 Samuel nós vamos ver falar dela também. 1 Samuel, capítulo 18,
versículo 20. Vai dizer assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu a darei para que lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra será hoje o meu genro. Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E o servo de Saul falara todas essas palavras ao ouvido de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. E anunciava o seu servo essas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não havia cumprido. Então Davi se levantou, partiu ele com seus homens, ferira dentre os filisteus 200 homens. Davi trouxe os seus prepúcios, entregara todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. Saul foi todos os dias o inimigo de Davi. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mulheres da Bíblia, nessa noite vamos aprender com a palavra, uma palavra voltada para nós, as mulheres. Então nós já conhecemos a história do rei Davi. Foi aquele menino humilde, simples, que venceu o gigante Golias. Foi aquele menino que tocava a harpa quando Saul estava endemoniado. O rei Davi ia ali, tocava a sua harpa, e ao som do louvor, aqueles demônios que estavam em Saul iam embora. E esse menino Davi, ele vence o gigante Golias, que era filisteu, que desafiaram o exército de Israel. E Davi, ainda sendo um menino, o menor da casa, Davi tinha intimidade com Deus. Davi conhecia falar do Deus de Israel. Então Davi viu que era uma vergonha para os homens de Israel, que teve uma história linda, que viu o mar vermelho se abrir, que viu Deus ferir o Egito, tirar o povo do Egito, derrubar as muralhas de Jericó. Davi conhecia a história do seu povo. Então Davi não aceitou aquilo. Davi, ainda menino, foi lá e lutou. Davi venceu e matou aquele gigante, cortou a cabeça daquele gigante. Então Davi ficou ali conhecido em Israel, por ele ter sido esse menino, esse moço que matou esse gigante. E quando Davi, ele venceu essa guerra, que ele matou esse gigante, quando ele volta ali naquela festa, dançando, feliz, as mulheres de Israel, elas gritavam que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Foi ali que nasceu a inveja.
O Saul, quando ele viu as mulheres gritarem que Davi, que ele matou 10 milhares e Davi a milhares, então naquele momento, no coração de Saul, do rei Saul, nasceu o medo de perder o trono para o rei Davi. Então agora, naquele instante, Saul já não via mais Davi como um amigo, como uma pessoa boa, companheira, que ajudou ele a ganhar aquela guerra. Agora ele já tinha inveja, ele já tinha ódio de Davi, medo de perder o trono para Davi, e ele já planejava matar Davi. Então nós vemos que o espírito da inveja, ele é perigoso, porque as pessoas que têm inveja, elas planejam a nossa morte, elas planejam a nossa destruição. E uma pessoa que tem inveja de eu e de você, irmão, ela não é nossos amigos, ela é inimigo. E aqui agora já não era mais amigo de Davi, aqui agora ele já era inimigo de Davi. Então aí ele foi e pensou em dar a filha dele para Davi casar, para poder ser um laço para a alma de Davi, porque ele queria matar Davi. Então, por isso que eu e você devemos orar na terra. Tudo que nós for fazer, nós devemos orar ao Senhor. O que nós aprendemos? Que às vezes a pessoa está te dando algo. Quando uma pessoa ela tem um espírito de inveja, ela te dá algo para você. Muitas vezes você não ora, não vigia, pega aquele presente, pega aquela bênção, só que naquela bênção, irmão, irmã, está um mal ali. Aquele mal é planejado para te deixar mais boba, é um laço na tua vida, para você ficar amarrado e chegar à morte. Nós sabemos que inveja mata, inveja destrói. Por isso, Davi era ungido e Davi tinha a proteção de Deus. Eu e você precisa da proteção de Deus, porque não é só lá no tempo de Saul que tinha inveja. Hoje, os dias atuais, é os dias que mais tem inveja. É nos tempos de hoje. E aquela filha ia ser dada para o rei como um laço. Então vigie quando a gente recebe algo de alguém. Quando a gente recebe um presente, uma bênção, a gente deve orar em cima, para saber qual é o propósito, qual é o objetivo daquela bênção. E a palavra vai dizer que agora ele manda dizer para Davi que ele ia dar a filha dele, Mical, para Davi. O versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, ele tinha 2 filhas mulheres, e ele não quis dar a primeira filha para Davi. Nós sabemos que na cultura hebraica primeiro era dada a primogênita, e depois a caçula, primeiro eles davam a primeira filha. Mas como Saul já não queria, ele já temia que Davi ia ser rei, ele dá a filha, a segunda filha, que é a Mical. O versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Então Mical, quem foi Mical? Mical era a filha de Davi, foi a segunda filha de Davi. A primeira Davi casou, ficou Mical, que amava. Por que ela amava? Porque ela via Davi como um herói, ela via Davi como um guerreiro, um menino que se levantou em Israel, que não aceitou ali o gigante desafiar uma nação de Deus. Davi partiu para a guerra, e Davi foi lá e venceu, trouxe a cabeça do seu inimigo, e aí nasceu o amor dessa jovem pelo rei Davi. Então, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. Só que agora, para poder casar naquela cultura, o noivo tinha que dar um dote para o sogro.
E Davi disse para aqueles servos que chegaram até Davi, disse: Davi, Saul quer te dar a filha dele para você casar com ela. E Davi disse: quem sou eu? Eu sou pobre. Eu, para ser genro do rei, eu não tenho um dote, que significa um dinheiro ali para dar para o rei. Eu não tenho. Eu sou pobre. Eu não tenho condições de casar com a filha do rei. A palavra de Deus vai dizer no versículo 23. E o servo de Saul falara todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. E foi aí que Saul manda dizer para Davi que não precisava de dote. Simplesmente que Davi fosse lá nos filisteus. Olha o laço aí. Olha o laço, que ele fosse ali lutar com os filisteus. Versículo 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteu, para se tornar a vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. Então agora lá vai Davi, vai entrar no terreno do inimigo, para trazer 100 prepúcios dos filisteus, que era inimigo do povo de Israel, para poder casar com a filha de Saul. E ali Saul queria ver a morte de Davi. Então Saul manda Davi para poder casar com a filha dele. Ele tem que ir lá e tirar aqueles prepúcios daqueles homens. E Davi, corajoso, Davi tem na mão de Deus sobre a vida dele. Davi tendo o poder de Deus sobre a vida dele. Davi não teve medo. Se era para ele casar, ele provou que ele era homem. Ele provou que ele era macho. E ele vai buscar os prepúcios dos filisteus para mostrar para o rei que ele amava a filha de Saul e que ele queria casar. E é isso aí, homens. Vocês que é homens, vocês que quer casar, que quer ter uma mulher, muitas vezes vocês têm que lutar, têm que demonstrar para as moças que vocês é macho, que vocês é corajoso, e tem que ir lá e lutar e vencer o inimigo. Hoje em dia nós vemos tanto homem frouxo, tanto homem que quer ter uma esposa, mas não tem atitude, mas não se levanta, não mostra o valor que tem aquela mulher. Davi, ele mostra para o pai da noiva que ele é homem. E aquilo que o homem pediu, ele vai fazer. Eu sei que as nossas lives é assistida por homens e por mulheres. E você que é homem, será qual é o seu valor? O que você tem demonstrado pela mulher que você ama? O que você tem demonstrado para a mulher que você ama? Porque Davi correu o risco de morte. Nós vemos que Jesus, a igreja, Jesus representa o noivo, o marido. A igreja, a esposa. Jesus se entregou por amor à igreja. E o verdadeiro casamento, o verdadeiro relacionamento é aquele que o homem se entrega. É aquele que o homem mostra valor pela esposa. Você, mulher da Bíblia, você que está assistindo a live, você que é jovem, não case com homem frouxo. Não relacione com homem frouxo, que não tem coragem de mostrar o seu valor para a mulher. Mas Davi correu até risco de morrer. Mal Davi sabia que era um laço que Saul estava colocando na vida dele. Era tudo ali uma emboscada. Era para ver a morte do rei Davi. Mas Deus era com Davi. Deus livrou Davi daqueles homens. E Davi não trouxe só 100 prepúcios de homem, não. Davi trouxe 200, o dobro. O que nós aprendemos aqui, mulher da Bíblia, mulher de Deus, glória a Deus.
que os nossos maridos, nosso noivo, ele tem que dar o dobro de valor para nós, que eu e você, mulher, não é qualquer mulher não. Mulheres de Deus, mulher lavada, purificada no sangue de Jesus. Nós não somos qualquer mulher não, nós temos valor. E Davi mostrou, o rei pede 100, ele dá 200 prepúcios para mostrar que uma mulher que ama tem que ser respeitada, uma mulher que ama tem que ser honrada. É assim que você tem que fazer com sua esposa, sua noiva, sua namorada. Mostrar valor, um duplo valor. Então ele traz 200 prepúcios. Quando o pai de Mical vê que Davi não morreu, que Davi teve proteção, agora ele teme mais. Aí ele vai e fala, meu Deus, esse homem aí tem a proteção de Deus. Eu armei a morte dele. Aleluia! Eu arquitetei a morte de Davi. Mas o Deus dele livrou ele. O Deus dele protegeu aí. Agora é que ele teme mais. Agora ele fala, não, esse aí vai chegar a ser rei mesmo. Porque ele entrou lá no meio dos inimigos, ainda trouxe 200 prepúcios e não morreu. A Bíblia vai dizer em Isaías 54 que toda ferramenta preparada contra o ungido de Deus, contra a ungida de Deus, não prevalece. Eu e você, homem, mulher, jovem, criança de Deus, não temam os ataques espirituais da maldade. Não temam o inferno, porque quanto mais pedrada o diabo nos mandar, mais Deus vai nos guardar, mais Deus vai nos proteger, mais Deus vai mostrar para o homem, aleluia, mais Deus vai mostrar para o inimigo que eu e você está nas palmas das mãos de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele só morre no dia chegado. Aleluia, ele só morre na hora chegada. Aleluia, não é o invejoso, não é o ciumento, não é o macumbeiro, não é o feiticeiro que vai fazer com que o homem e a mulher de Deus se prostra. Mas o homem de Deus, ele tem proteção divina. 1000 pode cair do lado dele, 10 à direita, ele não será atingido. Aleluia, porque Deus protege. Deus, ele é fiel e ele guarda aquele que luta por Deus. Davi era um guerreiro. Davi, ele lutava as guerras de Deus na terra. Davi só morreu na hora chegada. E assim, mulher de Deus, homem de Deus, quais são as nossas guerras? Nossas guerras é espiritual. Nossas guerras não é lutar com a carne e sangue de ninguém, não é nós dar um tapa na cara de ninguém, não é vingar de ninguém, não é odiar ninguém, aleluia, mas é Deus que vence as nossas guerras e é Deus que nos protege, aleluia. Então nós vemos aqui que Davi não caiu. Versículo 29. Então Saul temeu muito, mas a Davi, Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E mesmo, irmão, Saul sabendo, irmãs, que Deus era com Davi, mas ele não mudou o coração. Saul era orgulhoso. Saul era apegado no reino, nas coisas materiais. Saul, mesmo sabendo que Deus era com Davi, ele tinha inveja. Ele não mudou seu coração. Por isso eu e você não deve temer as pessoas deste mundo. Nós não devemos ficar preocupada com quem gosta de nós e com quem não vai gostar. Porque tem pessoas, irmão, que ela nunca vai gostar de você, nunca vai gostar de eu, nunca vai gostar deles. Tem pessoas que por mais que ela souber que Deus é na tua vida, que Deus é na tua história, eles vão te odiar. Vai te querer ver morto, vai querer ver morta. Meu irmão, minha irmã, mulheres da Bíblia, você não deve ficar preocupada quem te ama ou quem não te ama, porque tem homens e mulheres na terra que já nasceu para ser seus inimigos.
Aqui foi todos os dias da vida, esse homem foi inimigo de Davi. E Davi só fez o bem para esse homem. Tudo o que ele pedia, Davi fazia. Quando ele estava endemoniado, Davi tocava a harpa e o demônio saía. Quando ele precisava de alguém para ir lá e lutar na guerra, para matar um gigante, quem foi? Foi Davi. Tudo que esse homem pedia, Davi fazia. E assim vai ser na minha vida e na sua. Muitas vezes nós só vai fazer o bem para a pessoa e ganhar o pé. Só vai ganhar facada nas costas. Aleluia, mas levanta a tua cabeça. Se o homem da terra te desprezar, você tem alguém que é maior do que o homem da terra. Remandar, abre a fé. Se o homem da terra te pisar, você tem alguém que te levanta, que é maior do que o homem da terra. Sabe qual é o verdadeiro amigo do homem? Esse amigo chama Jesus. Todos podem te trair, te abandonar, mas Jesus nunca vai te trair. Rebianda raço e decanta labra fé. Jesus não abandona. Jesus é o caminho que todo ser humano deveria entrar. Todo ser humano deveria querer entrar, porque Jesus, ele não trai. Jesus não mata. Jesus não destrói. Jesus é o verdadeiro amigo do homem e da mulher. E Davi tinha o Senhor como o pastor dele. Abre a fé. Então vamos para a história de Mical. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos ver, irmãs, a história de Mical. Que aí a Bíblia vai dizer que aquela Mical, que ela amava Davi. Aquela Mical, que ela era apaixonada por Davi. Mical agora, ela tem que ajudar o seu marido. Aquele homem que ela amava agora. Versículo 21, versículo 12 do capítulo 19. Então, como Saul queria matar a Davi, no capítulo 19, do outro lado da Bíblia, nós estamos no 18, nós vamos para o 19 agora, de 1 Samuel, versículo 12. Agora Mical, ela vai salvar Davi do seu próprio pai, porque o seu pai era inimigo e ele ia mandar matar Davi no outro dia de manhã. Versículo 12. 19, 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela. Ele se foi e fugiu e escapou. Mical tomou uma estátua, deitou na cama, pôs-lhe a cabeceira, uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiro que viesse a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que deixaste assim, me enganaste? Deixaste escapar o meu inimigo. Disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei eu de matar-te. Assim Davi fugiu, escapou, e veio a Samuel a Ramá. Então nós vemos aqui que Mical provou que ela amava Davi. Na hora da dificuldade, que ela escutou que no outro dia Saul ia mandar buscar Davi para matar. Então Mical, ela escondeu, ela desceu Davi por uma janela e pediu para Davi fugir. E ela deitou uma estátua na cama dela. E ela deita aquela estátua e ela cobre com uma coberta aquela estátua. E ela cobriu, irmão, aquela estátua. E o rei Davi, ele teve que sair fugido da casa do rei Saul. Ou ele saía fugido ou ele morreria.
Porque no outro dia de manhã, o rei queria que Davi chegasse à presença dele para ser morto. Então nós vemos aí como que é o espírito da maldade, como que é o espírito da inveja. Que a pessoa que ela tem inveja, ela planeja, ela arquiteta a morte da outra pessoa. Mas Deus, Ele nos livra. Deus já tem as pessoas certas para entrar na nossa vida. Deus já sabia que Davi ia passar por isso, então Ele colocou amor no coração da filha de Saul. E essa mulher, ela foi, o que nós aprendemos? Ela foi uma verdadeira esposa, porque ela protegeu o seu marido. Mesmo sabendo que o pai era rei, que tinha que amar o pai, honrar o pai, Mical, até aqui, ela demonstra uma grande mulher. Você que é mulher, você deve amar o seu cônjuge, o seu marido. Você deve cuidar do seu marido, você deve lutar para proteger ele da maldade, das más influências, da morte. Foi isso que Mical fez, ela protegeu. Então nós aprendemos que ela tinha um verdadeiro amor por Davi, porque ela protege Davi. E quando Saul manda buscar Davi, encontra uma estátua coberta com pelo. E ali ele pergunta para Mical: Mical, você mentiu para mim? E Mical vai e fala para o pai dela: não, pai, é porque Davi disse que ele ia me matar. E ali eu tive que deixar ele embora. Ele disse: ou me deixa embora ou eu te mato. Então Mical acabou mentindo para o próprio pai para proteger o marido dela. Então nós aprendemos que o casamento deve ser uma aliança de amor, uma aliança que muitas vezes a gente passa até por cima do pai, da mãe, para estar do lado daquele marido, para honrar aquele marido, para proteger aquele marido. Então, isso é um verdadeiro casamento. E essa mulher tinha um amor, não era esse amor dos dias de hoje, que é um amor falso, onde muitas moças casam, mas quando vê a luta no relacionamento, não protege aquele relacionamento, não blinda aquele relacionamento, não luta por aquele relacionamento. Mas aqui não, Mical, ela lutou, ela protegeu Davi. Davi foi embora e Davi não voltou mais, porque Davi, ele era inteligente. Davi, ele era esperto. Davi, ele não confiava em pessoas que tinham maldade. Davi foi embora, largou mulher, Davi largou tudo para trás, escapou com a vida dele, não voltou mais enquanto Saul estava vivo. O que nós aprendemos? Que nós devemos vigiar com quem tem maldade. A Bíblia diz: vigiai com a aparência do mal. Muitas vezes eu e você, mulher, nós sabemos que aquele amigo, aquela amiga é traiçoeira. É traiçoeiro. Ele deseja a sua morte. Ele não quer que nada na tua vida vá para frente. E você ainda é boba. Você ainda é bobo. Você ainda fica atrás de uma pessoa que ela quer tua morte. Que ela quer tua destruição. Que ela quer passar a perna em você. Você tem que ser igual a Davi. Davi era inteligente. Davi sabia que quem tinha maldade, ele te mata, ele te destrói. Então Davi deixou, foi tudo para trás. Foi embora. Foi para onde? Ele foi para a casa de Samuel, para a casa de um profeta. Davi buscou a ajuda de Deus. Davi buscou a ajuda de um homem de Deus, Samuel. Quem que eu e você tem que buscar ajuda, irmãos e irmãs? Em quem que nós tem que agarrar nas vestes de Deus e andar atrás de quem? De gente espiritual, de gente de Deus. Davi foi ali, passou lá onde o profeta estava. Eu e você também. Temos que largar os invejosos. Vamos largando os invejosos. Vamos deixando os invejosos de lado. Vamos pegar e vamos atrás, irmão e irmã. Vamos andar com gente de Deus.
Vamos procurar ajuda de gente espiritual, de gente que não é interesseiro nem interesseira, mas gente que veio aqui na terra cumprir uma missão, cumprir um propósito. Quem era Samuel? Aquele menino que Ana pediu um filho. Ana não queria um competidor, Ana queria um filho que tivesse o reino de Deus. Samuel teve 3 ofícios. Samuel era um profeta de Deus. Samuel não corrompeu o ministério dele. Samuel era um juízo. Samuel era um sacerdote. Davi vai atrás de Samuel. Nós vemos que Saul estava atrás de Davi. Ele também foi atrás de Davi. Mas a palavra de Deus vai dizendo que a história de Mical. Então muitas vezes nós vemos Mical como aquela mulher amarga da Bíblia. Aquela mulher que quando Davi estava dançando, trazendo a arca, ela criticou. Então nós vemos aí que a vida de Mical, todo o amor que Mical sentia por Davi, Mical ela ficou frustrada. Mical ela ficou frustrada, decepcionada, porque Davi foi embora e não voltou mais. E aí a Bíblia diz que os anos passou, quando Mical já estava se restaurando, aquela ferida, aquela dor. Aí nós vemos aqui no capítulo 3 de 2 Samuel. Capítulo 3 de 2 Samuel. Então no versículo 12. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faz a tua aliança. Eis que a minha mão será contigo, para tomar a ti todo Israel. Versículo 13 do capítulo 3. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança. Porém uma coisa te peço, que não verás a minha face, se primeiro me não trouxer a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Então aqui, depois que Saul e Jonatas morrem, Abner, que era o capitão do exército de Israel, ele sabe que Davi vai se tornar rei de Jerusalém. Agora ele quer ter uma aliança com o rei Davi, porque Deus era com Davi. E Abner, ele teme ali que Davi vai ser o rei. Então ele quer proteção, ele quer aliança com o rei Davi. Quando ele quer uma aliança com o rei Davi, agora que já os inimigos de Davi estão mortos, Davi manda: eu posso até fazer uma aliança contigo, mas eu quero que me traga a minha esposa, que eu comprei com os prepúcios dos filisteus, Mical. E nesse tempo, Mical ela já estava casada com outro homem. Mical já tinha encontrado alguém que amava ela, alguém que não abandonou ela. Então Davi foi embora e não quis mais saber da casa de Saul. Então nós vemos que aqui Mical ela vai passar por muita frustração, decepção. Talvez mulher da Bíblia, mulher de Deus, assim também tem sido na tua vida, na minha vida. Muitas vezes a gente acha que quando a gente encontrar alguém que vai dar tudo certo, que nós vamos ser felizes. E ali é onde nós vamos viver frustração, decepção. Quantas mulheres que amaram seus maridos, quantas mulheres que achavam que ia ser feliz no amor e não foi feliz no amor, só encontrou decepção no amor, e muitas dessas mulheres ficaram amargas, feridas, decepcionadas. Isso aqui é o que vai acontecer com Mical, que agora que ela começa a recomeçar com outro homem, lá vem o teu ex, lá vem o teu primeiro marido atrás. E muitas vezes isso acontece na vida de muitas mulheres. Quando elas começam a recomeçar tudo, ali vem a perseguição, vem a guerra, vem a luta. E assim foi com a vida de Mical. Mas nós vamos aprendendo com Mical. Versículo 14.
Também enviou Davi mensageiro a Esbocete, o filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher Mical, que eu a desposei por sem prepúcio de filisteu. Enviou Esbocete e atirou-se de seu marido Paltiel, filho de Lais. Então aqui, quando chegou a isso acontecer, irmão, Mical já estava casada. Ela tinha alguém que amava ela. Foi dolorido para Mical, porque ela teve que ir embora. O rei deu a ordem que queria ela, e ela teve que obedecer ao rei. Ela largou o segundo marido. O marido de Mical foi atrás dela chorando, e Mical na frente. E Abner, o capitão do exército de Israel, manda o marido voltar. Então é uma cena dolorida para uma mulher que teve o amor por alguém, que protegeu aquele homem foi embora e não voltou para buscar ela. Quando ela já estava com outro homem, feliz, casada, ela recebe uma mensagem que ela tem que largar tudo e em busca daquele marido que abandonou. Imagine a alma de Mical. Nós vamos ver que Mical, ela deixou a raiz de amargura entrar na alma dela. Agora Mical não era mais aquela mulher dócil. Agora Mical, ela tinha mágoa no coração dela. Ela tinha uma raiz de amargura. Que eu e você, mulher de Deus, por mais difícil que seja a vida, por mais difícil que sejam as lutas, a frustração e as decepções, nós não venha deixar essa raiz de amargura brotar dentro do nosso coração. Mesmo se as coisas aqui na terra deu errado para você, que eu e você, mulher da Bíblia, não venha criar em nós uma raiz, uma raiva, um ódio, aquela vontade de matar aquela pessoa, aquela vontade de ficar lançando veneno na outra pessoa. Quantas de nós não temos passado por isso? O amor que não corresponde, a frustração. E quando a gente passa por isso, a gente dá vontade de devolver o mal. A gente dá vontade de falar palavras pesadas, palavras que ferem. Mas muitas das vezes você pode falar uma palavra e Deus pode te castigar pelo peso da tua palavra. Então foi o que aconteceu com Mical. E a Bíblia diz que Mical, ela ficou amarga. Para terminar a história de Mical, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. E aí a Bíblia diz que Mical voltou para o harém do rei. E um dia Davi mandou buscar a arca da aliança. Davi traz a arca da aliança para Jerusalém. Nós sabemos que Davi, ele tinha um sonho de fazer uma casa para Deus, mas como as mãos de Davi eram mão de homem de guerra, Davi era um homem que tinha sangue nas mãos, matou muitas pessoas, Deus não permitiu. Deus realiza o sonho de Davi em Salomão. Salomão edifica a casa no lugar de Davi. E Davi traz a arca com muita alegria para Jerusalém. E quando o versículo 20 de 2 Samuel 6, e voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. E disse: qual honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva de seu servo, como sem pejo se descobre a qualquer dos vadios. Como Mical aqui agora, ela já não tinha mais aquele amor por Davi. Mical aqui, ela já estava amarga com Davi, porque Davi abandonou ela, fugiu e não voltou atrás, não mandou buscar. Só mandou buscar ela quando a família dela tinha morrido. E ela vai e lança essas palavras em Davi. Davi era ungido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ela vai ver Davi dançando, trazendo a presença da arca. E ali ela fala para Davi que Davi não tem vergonha de
de estar dançando assim na frente das mulheres de Israel. Por isso, mulher, nós devemos ter cuidado com a raiz de amargura, porque muitas vezes nós podemos atingir o próprio Deus em pessoas. Às vezes a raiz, o ódio, a mágoa é tão grande dentro de nós, que nós lançamos palavra contra o próprio Deus. Ali Davi estava fazendo algo para Deus. Davi estava trazendo uma arca que representava a presença de Deus. Davi estava dançando na presença do Espírito. E ela vai criticar o homem dançando no Espírito. E quantas vezes eu e você, mulher, está cheia de amargura, nós criticamos as pessoas que estão no Espírito. Nós criticamos aquilo que não pode ser criticado. E é aí que vem a nossa derrota. Então eu e você não deve lançar nossa amargura contra Deus, contra a graça de Deus. E ali ela não entende, e ela vai e fala de Davi, que vem alegre, festejando o seu Deus. E a Bíblia diz que ai daquele que toca no ungido do Senhor, ai daquele que toca em quem está fazendo algo para Deus. Davi aqui tinha falha, Davi aqui era pecador, Davi matou, mas Davi aqui representava um homem segundo o coração de Deus. E ela toca, mesmo na parte em que Davi está dançando alegre, trazendo a arca que simboliza a presença de Deus. Então que as minhas amarguras e as suas não sejam a flecha para lançar contra Deus, contra os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus é maior do que os nossos. Quantas vezes nós foi ferida na vida e nós quer dizer que todo mundo não presta? Quantas vezes nós foi ferida na vida e nós quer dizer que o ser humano é tudo igual, que não existe gente boa, que só existe gente maldosa? Eu não confio mais em ninguém, eu não confio nem na roupa que eu visto. Quantas mulheres amargas têm falado isso? Quantos homens amargos? Mulheres, nós não devemos julgar, mesmo que nós foi ferida. Não é todo mundo que é igual. Assim como tem gente do pensamento bom, existe gente do pensamento mal. Existe o bem e existe o mal. Nós não podemos deixar com que essas raízes de amargura nos contamine e por elas muito seja destruído. Então, mulher de Deus, usa a tua boca para abençoar. Mulher de Deus, lança o perdão, libera o perdão. Mesmo que alguém te feriu, te machucou, lance o perdão naquela pessoa. Mas não tenha ódio, não deseje a morte, não xingue, não vingue, mas libere o perdão. O perdão é a chave da cura. O perdão é a chave da restauração. Nós estamos passando da hora que já estou terminando. E a palavra vai dizer, o versículo 23. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai, a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Davi vem e fala para Mical, ó Mical, perante Deus eu estou dançando. Eu estou dançando não é porque eu sou vadio e sem vergonho. Ó Mical, eu estou dançando é para o Senhor que me escolheu. Perante Ele eu danço, eu pulo, eu me alegro. Irmão, essas são as palavras de um homem ou mulher de Deus. Eu e você, mulher e homem de Deus, nada pode roubar o nosso chamado aqui na terra. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem vizinho, nem pastor. Ninguém tem esse poder de roubar a alegria do teu chamado. Eu e você, mulher de Deus, nós temos que servir a Deus é com alegria. Por que Deus escolheu Davi? Davi, tudo que ele fazia para Deus era com alegria. Davi não fazia as coisas para Deus triste, amargurado, infeliz, não. Eu e você, mulher de Deus, quem nos escolheu foi Deus que mandou nós para a terra.
terra. E é para Ele que você tem que glorificar. E é para Ele que você tem que se alegrar. Não é para o marido, não é para a esposa, não é para os homens, não é para as mulheres. É para Deus. E essa alegria que Deus te deu, ninguém pode roubar. Esposa amargurada, ela não pode tirar a alegria de um pastor verdadeiro. Aleluia! Esposa amargurado, ele não pode ferir a alma de um homem ou uma mulher de Deus. É isso que você tem que ter, atitude como Davi. Mical não parou Davi. E sabe o que Davi falou? Entre você eu escolho é Deus. Aleluia! Eu e você deve escolher a Deus. Deus está acima do marido. Deus está acima dos filhos. Deus está acima de qualquer coisa na terra. Quantas mulheres já feriu o ministério do marido? Com a chatice delas, com as amarguras delas. Quantos maridos vai para a igreja e as mulheres com aquela chatice, elas derrubam eles? Quantos maridos já derrubou as mulheres? Quantos namorados derrubaram as moças na igreja? Quantas namoradas derrubaram? Nós sabemos que uma mulher, ela tem o poder de derrubar um homem. Mas quando o homem não tem o Espírito Santo na vida, ai, decantarabianda racei, debianda labrasuria. Mas Davi aqui, Davi tinha o Espírito Santo. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então quem que Davi escolheu? Escolheu continuar alegre. Não deixe que as raízes de amargura de qualquer pessoa, mulher. O que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, que nós não devemos deixar as raízes de amargura de ninguém tirar a alegria de Deus do nosso coração. Por mais que você ama alguém, quando você perceber que alguém quer passar a raiz da maldade para você, agora é que você vai dançar e pular e se alegrar na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que lá no céu não vai entrar tristeza, não. Aleluia, lá no céu não entra amargura, não. Quem vai para o céu tem que ter um coração leve, um coração alegre. Aleluia, e Davi não deixou que aquela mulher tirasse a alegria dele. Versículo 22 para terminar. E ainda mais do que isto, me envelhecerei, me humilharei aos meus olhos da serva, quem falaste dela serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Nós sabemos que Mical, Deus não permitiu ela ser mãe. Pode ser que foi por causa dessas palavras que ela estava triste, porque ela amou Davi, protegeu Davi. E Davi não buscou ela na hora que ela precisou, mas foi buscar ela quando ela já tinha recomeçado com outro homem. Agora Mical estava passando por uma série de emoção, então ela estava amarga. E Mical, ela lançou essas palavras em Davi, quando Davi se alegrava na presença de Deus. E a Bíblia diz que o peso dessas palavras fez com que Mical não fosse mãe. Então, mulheres de Deus, cuidado com as suas palavras. As nossas palavras são semente. Se nós lançar nossa semente no terreno errado, nós vai ter colheita. Que eu e você venhamos vigiar com a mágoa, vigiar com ódio, vigiar com o veneno que entrou dentro de nós. Que nós não venhamos usar nossas amarguras para barrar as pessoas que é feliz, as pessoas que é alegre. O que nós aprendemos com Mical? Aprendemos que Mical, ela não pôde ser mãe, porque ela foi falar essas palavras com Davi. E Davi, ele tinha um amor a Deus, um amor a tudo que ele fazia. Davi, ele não parou, ele falou, pois agora é que eu vou me alegrar mais. Agora é diante dessas mulheres que eu vou me alegrar, porque elas vão me dar mais honra do que você. Que eu e você
venha aprender com a história de Mical, que muitas vezes nós fazemos de tudo por alguém e nós não recebemos a honra daquela pessoa, e por nós não receber a honra, nós nos tornamos um ser humano frustrado e acabamos ferindo as pessoas e colhendo o preço daquilo que nós lançamos nas pessoas. Mas que Deus abençoe, que você venha curar suas feridas, suas amarguras, que você venha buscar a cura no Senhor. Não venha ser uma mulher cheia de ódio, de amargura, mas lance sua ansiedade, sua dor nas mãos do Senhor Jesus. Perdoe quem te machucou, mulher de Deus, homem de Deus, perdoe, mas não venha ter ódio, mágoa e vingança de ninguém, para que você venha ter uma terra fértil, uma terra saudável. E assim, mulher de Deus, essa é a pregação sobre a filha de Saul, Mical. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs que vai passar pelo meu canal. Se você assistir minhas pregações todas, elas por completo, deixa seu like, inscreve no meu canal, abençoa nós na rede social, em nome de Jesus e no sangue de Jesus.